O ligante júnior sou eu, Guilherme, e a ligante sênior é a Poliana, a gente ficou com distúrbios do sódio. Eu vou começar com uma introdução, vou falar um pouco do sódio, e aí eu vou abordar alguns conceitos que vão ser interessantes e importantes para a Poliana não precisar estar esmiuçando o conceito para vocês mais tarde. Basicamente, é o íon mais abundante no meio extracelular, o sódio, ele que vai ser o responsável pela osmolaridade, mas a gente vai ver mais tarde. Sua faixa de normalidade está entre 135 e 145 miliequivalentes por litro. A quantidade ingerida vai ser a quantidade excretada. Nosso organismo, ele é muito esperto quanto a isso. Se a gente ingere essa quantidade, basicamente a gente ingere 9 gramas ou 150 mEq, se mEq é miliequivalentes, por dia, e vai ser essa mesma quantidade excretada. Às vezes, fica uns 5 mEq destoante, mas isso provavelmente é por perdas insensíveis, como na sudorese. A gente tem perda de sódio, mas em pequeníssimas quantidades. Aqui é como ocorre a reabsorção do sódio no néfron. Então, dá aqui alguns termos. Lá em cima, vocês conseguem ver a seta? Sim. Ah, tá. Aqui é a taxa de filtração glomerular, ou a taxa de filtração do glomerular mesmo. 125 mililitros por minuto, o que totaliza 180 litros no dia. Essa segunda informação é a concentração do sódio no plasma, que são 140 mEq. A carga de sódio filtrada, então, vai ser 25.200 mEq por dia, fazendo essa continha aí. E, como eu disse, a ingesta de sódio vai ser em torno de 155 mEq por dia e a excreção continua sendo 150 mEq, que é para a gente sempre ficar na mesma quantidade que o nosso corpo já tem, né? Um fato interessante aqui é essa porcentagem. De 25.200, apenas 150 mEq vão ser excretados. Isso equivale a 0,6% da carga filtrada. Isso quer dizer que mais de 99% do sódio que é filtrado no rim, ele vai ser reabsorvido. Aí está aqui como é que vai ocorrer a absorção do sódio. No túbulo contorcido proximal vai ter, em sua grande parte, a reabsorção, 77%, quase 80%. Na alça de Henle descendente vai ter uma maior reabsorção de água, o soluto vai concentrar, então o sódio não é reabsorvido. Na alça de Henle ascendente vai ter uma grande quantidade também reabsorvida, 15%, 5% no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, 3%. Não se engane por essa porcentagem, tá? Um problema nessa reabsorção de 3% já vai acarretar muita coisa aqui excretada. Como vocês podem ver, 0,6% é o que a gente ingere e excreta por dia. Mas, aí é o que eu quero falar para vocês. Eu estou no módulo de psiquiatria, a gente tem que pensar de maneira um pouco paranoide. Quem é que sempre persegue o sódio? Alguém tem um palpite? Água? Mas eu não sei. Exato. É a água. Tem como colocar até um adendo aqui. Onde o sódio está sendo reabsorvido, no néfron a água também vai atrás. É aquele ditado, né? Aonde o sódio vai, a água vai atrás. Então, a gente precisa, quando a gente está falando de natremias, falar da água. O sódio e a água, eles vão ser os responsáveis pela osmolaridade do plasma. E a sua faixa de normalidade entre 275 a 290 miliosmóis por litro. Tem alguns conceitos que é importante falar para vocês. Primeiro, que osmolaridade, em alguns livros, vai ser dada como sinônimo de osmolalidade. A única diferença é que vai mudar a unidade de medida, que uma vai ser dada em litros e outra em quilogramas. Mas, geralmente, os livros eles podem permear entre osmolaridade e osmolaridade, vai ser a mesma coisa. Isso aqui
Foi uma imagem para a gente poder entender a concentração de sódio no meio extracelular. É muito grande, e é ele que vai ser o principal soluto no meio extracelular, e é o que vai fazer com que a água permaneça. A água vai seguir o sódio, vai ficar com ele aqui. E ele que vai ser o responsável pela osmolaridade no meio extracelular. Enquanto a gente já viu um distúrbio de potássio, né, que o potássio é o que mantém a osmolaridade no meio intracelular. A osmolaridade plasmática, ela é dada por essa fórmula, 2 vezes a concentração do sódio, mais a glicose dividido por 18, mais ureia dividido por 6. O sódio ele é multiplicado por 2 porque ele é um cátion, o sódio é um cátion e ele vai estar ligado com seus ânions. Aí esse ânion pode ser o cloreto, o bicarbonato, e eu acredito que outros também, só que em menor quantidade. Aí a gente multiplica por 2 porque é como se fosse 2 solutos, né? De maneira geral, a gente tem como fazer a conta numa pessoa com os valores dentro da faixa de normalidade, vai ter um sódio de 140 miliequivalentes, glicose 90 miligramas por decilitro e ureia 30. Fazendo o cálculo aí dá 290, que também está na faixa de normalidade. Se vocês prestarem atenção, os valores da glicose e da ureia, eles não interferem muito na osmolaridade. E o principal é o valor do sódio. Tem um outro conceito que precisa dar, que é o de osmolaridade efetiva ou tonicidade. Vai ser a osmolaridade efetiva ou tonicidade que vão exercer efeito osmótico. Mas o que seria isso? O que acontece é que existem alguns solutos que não conseguem passar pela membrana plasmática. É o caso do sódio. Então, se a gente aumenta a quantidade do sódio no meio extracelular, a gente vai estar puxando água do meio intracelular para o meio extracelular. A gente vai estar mudando as concentrações e a tonicidade do meio extracelular. Diferente, por exemplo, da ureia. A ureia ela é lipossolúvel e ela passa pela membrana plasmática. Como ela passa pela membrana plasmática, ela não vai exercer essa tonicidade ou essa osmolaridade efetiva. Por quê? Se a gente aumenta a ureia no meio extracelular, a água ela não vai sair do meio intracelular para o meio extracelular. O que vai acontecer é que a ureia vai se dividir entre os meios extra e intra até chegar num equilíbrio. Entenderam? Aí, para essa osmolaridade efetiva, a gente utiliza essa mesma fórmula, só que descartando a ureia. Então, para osmolaridade efetiva, é só 2 vezes o sódio e glicose dividido por 18. A gente viu que a glicose não interfere muito, mas temos que considerar, porque vão ter, cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, em um paciente que é um diabético descompensado, a glicose dele vai estar alta e essa glicose vai interferir na osmolaridade. E o último do conceito é que a gente tem que colocar isso na cabeça, que as natremias representam distúrbios da água. Mas como assim? Não estou entendendo. Como assim a gente vai falar de distúrbio da água e não distúrbio do sódio? Gente, isso também foi um baque para mim, tá? Porque eu vi em 3 livros e fiquei confuso. Como assim não é sódio? Tô vendo errado, tô vendo errado, como assim? Até eu ir atrás e conseguir entender. É basicamente assim. Se a gente tem um distúrbio da água, a gente vai reter ou a gente vai excretar uma grande quantidade de água. Se a gente aumenta, se a gente retém bastante água, vai aumentar esse solvente aqui, a parte de baixo. Então, a concentração do sódio vai permanecer a mesma, tipo assim, a quantidade do soluto vai permanecer a mesma, mas a água vai ser retida, vai aumentar a quantidade de água. Com isso, a natremia, a gente vai ter uma diminuição da concentração do sódio, porque a água aumentou. É o que a gente chama de hiponatremia. E o inverso é a hipernatremia. Se a gente tem uma excreção de água, a gente diminui a quantidade de água, de solvente, e o soluto permanece a mesma. Então, a gente vai ter um aumento da concentração de sódio
no plasma. Resumindo, a gente vai dizer que um distúrbio da água, ele vai ser apresentável, ou seja, a gente vai conseguir ver na prática através das concentrações do sódio, através da hiponatremia e hipernatremia. Tudo ok? Conseguiram entender? Sim. Existem alguns mecanismos que regulam a osmolaridade. Vou apresentar para vocês, porque esses mecanismos eles vão estar, de certa forma, regulando de forma errada, não vão estar funcionando praticamente, né? Ou então funcionando de maneira errada em algumas patologias e vão levar a hipo ou hipernatremia. Primeiro é o hormônio antidiurético, ou ADH, ou vasopressina. O centro osmorregulador é o hipotálamo. O hipotálamo ele consegue verificar quando o sódio está baixo ou quando a gente tem uma hiponatremia, uma diminuição da concentração do sódio ou aumento da concentração do sódio. Ele vai verificar essa osmolaridade do plasma e vai mandar e vai começar a produzir ADH. A produção de ADH vai ser estimulada e vai ser liberada pela neurohipófise. A neurohipófise, então, liberou o hormônio antidiurético e ele vai agir no túbulo coletor. Lá no túbulo coletor, é importante, ele age nas células principais e ele vai estar presente ele vai atuar na reabsorção de água livre. É importante falar isso porque o sódio ele está sempre sendo reabsorvido. E junto com o sódio, a gente reabsorve água. Neste caso, no túbulo coletor, com a ADH, a gente reabsorve a água livre, sem o sódio. É o que vai concentrar a urina. E importante também é que existe um mecanismo não osmótico para a liberação do ADH. E esse mecanismo não osmótico, ele é basicamente quando o volume está diminuído. O melhor exemplo é quando, por exemplo, a gente tem uma hemorragia. Se tivermos uma hemorragia e a gente perde muito sangue, o volume sanguíneo diminui, o centro, o hipotálamo, ele vai pensar de uma maneira. Não importa a osmolaridade do sangue, o que importa é que a gente tem que reter água para não perder mais volume. A gente tem pouco volume, então a gente vai reter. Então tem uma liberação adoidada de hormônio antidiurético, o ADH. Outro mecanismo bem importante é o centro da sede, ele também é comandado pelo hipotálamo. O centro da sede é basicamente, ele nota que a osmolaridade está alta no plasma, e aí ele vai fazer com que a gente beba água. O feedback é praticamente instantâneo. Então, quando a gente bebe o primeiro gole de água, praticamente já cessa a nossa sede, porque tem um feedback praticamente instantâneo, mas se em 20, 30 minutos a água não for suficiente, volta esse mesmo mecanismo da sede. A aldosterona ela não vai regular a osmolaridade em si, mas ela também pode estar de maneira problemática lá na hipohipernatremia. Ela vai participar, né, daquele sistema renina, angiotensina, aldosterona, e ela atua no túbulo, acho que no néfron distal, né? Acho que no finalzinho do túbulo contorcido distal e principalmente no túbulo coletor. E ela vai participar ela vai aumentar a reabsorção de sódio. E com a reabsorção de sódio, a gente vai ter também a reabsorção de água. Alguma dúvida até aqui? Acho que não. Não? Tranquilo para mim. Então, Tá. Pode passar. Beleza, o Guilherme explicou a questão da fisiologia do sódio, né? E aí agora eu vou falar da patologia, né? Da hipo e da hipernatremia, tá? Se eu falar um pouquinho rápido, vocês podem pedir para eu diminuir a velocidade, tá? Então, beleza, o Guilherme falou lá os limites de normalidade, né? Então, quando eu tiver com o sódio, a concentração plasmática, né, abaixo de 135,
eu vou estar com hiponatremia, né? E, em geral, elas vão cursar com hipotonicidade. Lembra lá que ele falou sobre osmolaridade? Justamente porque o sódio é o principal, né? E aí, nessa fórmula, ele acabou não falando, mas a gente tem que tomar cuidado com alguns erros de interpretação que ela pode levar, né? Se a gente tiver excesso de outros solutos, né, principalmente os derivados do álcool aí, né, o etanol, metanol, etileno glicol, eles podem dar interferência nisso, né? E além disso, a gente tem as pseudohiponatremias, né? Porque quando a máquina vai medir a concentração de sódio, ela pega todo o sódio que tem lá, vê a parte líquida do sangue e faz essa concentração. Se eu tiver um aumento da fase sólida do sangue, por exemplo, com triglicerídeo, proteínas, né, na dislipidemia, eu esqueci o de proteína, você pode ter uma alteração nessa medida, né? Não necessariamente o paciente vai estar com uma alteração do sódio, né? E aí é importante também a gente ver que, como a gente está falando de concentração, não significa que porque eu tenho hiponatremia ou hipernatremia, a quantidade efetiva de sódio no meu corpo vai estar alterada, né? Pode passar, Guilherme. Então tá. Para a gente dividir as hiponatremias, a gente vai dividir primeiro nas hipotônicas, né? E aí depois eu vou falar da hipertônica, que ela é menos comum, né? E aí a gente tem que analisar sempre o paciente na questão da volemia dele, né? Porque é um curvo de água. Então, a mais lógica, né, que a gente consegue ver a partir da aula do Guilherme, são as hipervolêmicas, né? Então, eu tenho um aumento de retenção de água e ele está retendo água e sódio, né? E aí a gente faz uma diluição, né? E geralmente esse paciente vai estar com sintomas de hipervolemia, né? Com edemas, né? Então, quem que faz esse tipo de hiponatremia, né? Então, o paciente da insuficiência cardíaca, os hepatopatas crônicos, os renais crônicos avançados, as síndromes nefróticas gestantes. Então, esses pacientes, eles vão acabar fazendo isso. Uma forma da gente diferenciar também essas hipervolemias, a gente pode ver a questão da concentração de sódio urinário. Nos pacientes da insuficiência cardíaca e nos hepatopatas, eles retêm muito sódio ainda, além de água. Então, a concentração urinária de sódio vai estar baixa. Já o renal crônico, ele retém água, mas ele acaba eliminando ainda bastante sódio. Então, vai estar alta, né? Geralmente acima de 20 e da insuficiência cardíaca abaixo de 20. Pode passar, Guilherme. Guilherme fugiu. Tá, beleza. Os hipovolêmicos. Beleza, essa é um pouco não tão lógica, né? Porque a gente pensa, pô, se eu estou hipovolêmico, eu deveria concentrar o meu sódio, né? Mas aqui a gente tem uma perda de sódio e de água, só que a perda de sódio vai ser maior que a perda de água. E aqui a gente tem, de novo, dois tipos de causas, as causas renais e as extra-renais, né? Então, nas causas renais, significa que o rim, ele não está conseguindo reabsorver o sódio e água da forma como ele deveria, né? Então, a gente vai ter uma concentração urinária de sódio maior que 20, né? Maior que o normal. Quem faz isso, né? Os diuréticos tiazídicos, né? Eles aumentam a excreção de sódio e de água, né? As nefropatias perdedoras de sal, né? Então, coisas que afetam os túbulos intersticiais podem fazer também essa perda de sal e de água, né? De sódio, no caso. A diminuição da aldosterona, lembra lá que a aldosterona retém sódio? Então, a gente vai ter aqui um desequilíbrio, normalmente, de novo. Lesões do sistema nervoso central, lembra lá na aula do Rui, que a gente estudou TCE e falava lá do peptídeo natriurético cerebral, e a gente não sabia para que servia, né? Ele entra aqui, ele estimula a secreção de sódio e aumenta a diurese, então ele pode fazer também uma hiponatremia com hipovolemia, né? E as causas extrarrenais, aqui a gente vai ter uma concentração urinária de sódio baixa, porque o rim está tentando compensar, né? Ele ainda está reabsorvendo água, reabsorvendo sódio. Então, esse aqui a gente vai ter perdas por outros lugares, né? Então, desidratação, diarreia, vômitos, torese excessiva, as hemorragias que o Guilherme falou, perdas por terceiro espaço, né? Grande queimado, resposta ao trauma. Pode passar, Guilherme. E a gente tem os pacientes que a gente não tem sinal de hipervolemia, né? Os euvolêmicos. Então, ele tem sim uma retenção de água, mas ele não chega a fazer sinais de hipervolemia, né? Então, ele não tem edema porque o sódio está preservado, né? Então, acontece por 3 causas. Um aumento de ADH com aumento de consumo, ou então de reposição, né? Por exemplo, nas anestesias, elas vão estimular, como resposta ao trauma também, né? A produção de ADH.
E aí, se eu fizer, por exemplo, muita reposição hipotônica durante a cirurgia, no pós-cirúrgico o paciente pode fazer uma hiponatremia, né? Novamente, as lesões do sistema nervoso central, né, pode desenvolver aumento de ADH, encefalite, meningite, os tumores, as neoplasias, né, principalmente de pulmão, a tuberculose também pode fazer aumento de ADH, a ventilação mecânica, né, por conta do aumento na pressão pulmonar, a gente pode ter aí um estímulo não osmótico, né, de barorreceptor para a produção de ADH, e pode fazer o desequilíbrio. O hipotiroidismo, né, os hormônios da tireoide, eles aumentam a sensibilidade ao ADH, então pode fazer também um desequilíbrio. E a insuficiência adrenal, né, também faz alteração de frequência cardíaca e pressão e pode fazer estímulo para o ADH. A gente tem também os excessos de hipotônicos, né, então o iatrogênico, reposição volêmica com hipotônico de forma excessiva, e os exercícios, né, pacientes que correm maratonas, aí exercícios acima de 4 horas, como durante exercícios extenuantes a gente tem desvio da circulação sanguínea, o paciente ele vai tomar água, mas o intestino não vai estar com tanta irrigação para absorver essa água no momento que ela for consumida, né? Então, quando ele para, que volta a circular a circulação sanguínea ao normal, digamos assim, ele pode fazer uma hiponatremia aguda porque ele reabsorve tudo de uma vez, por assim dizer. E a gente pode ter também sem aumento de ADH, né? Só por questão de aumento da permeabilidade do ducto coletor. Então, com diurético, haloperidol, anfetamina, né? O êxtase faz, a carbamazepina e algumas outras drogas. Pode passar, Guilherme. Tá, e aí a gente tem a hipertônica, né? A maioria vai ser hipotônica, mas tem a hipertônica, que é no caso de quando a gente tem alteração da osmolaridade por outros componentes, né? O principal vai ser a hiperglicemia, né? Então, o paciente da cetoacidose diabética, ele vai ter essa alteração de osmolaridade. E outras drogas, né? Monitol, os usos de contrastes, né? Que são a base de sódio. E a gente tem também as pseudohiperatremias, né? Nesses pacientes que têm uma glicemia muito elevada, a gente tem que usar o sódio corrigido. Aqui tem a fórmula, mas basicamente é assim. Até 100 de glicemia, a gente não precisa fazer correção. Acima disso, vamos colocar ali um paciente com 300. Então, para cada 100 pontos acima do 100, você vai somar 1,6. Então, se ele tiver com 300, ele tem 200 pontos, né, acima de 100. Isso eu colocaria 2 vezes 1,6. Basicamente é assim que funciona o sódio corrigido, né? Então, às vezes, a gente vê lá um sódio um pouco mais baixo, mas por conta da glicemia está mascarando ele, né? Pode passar, Guilherme. Tá, e qual que é a clínica do paciente com hiponatremia? Lembra que a Maria falou lá que os pacientes com distúrbios do potássio, eles morrem por distúrbios de condução, né? Principalmente do coração. Aqui a gente tem alteração de osmolaridade, né? Que afeta a célula. As principais células que a gente vai ter afetado por isso vão ser as do sistema nervoso central, né? Então, principalmente quando se instala de forma aguda. Então, de 48 até algumas literaturas falam 72 horas, né? E a gente tem que tomar cuidado com edemas cerebrais, herniações, né? Então, geralmente acima de 125 o paciente é assintomático. Abaixo de 120, que a gente tem uma hiponatremia já grave, a gente pode ter os sintomas sistêmicos, né? Fraqueza, dinamia, mal-estar, anorexia, e os principais sintomas que vão ser os neurológicos, né? Sonolência, confusão mental, convulsão e até mesmo coma. E aí, dependendo da etiologia, eu vou ter os outros achados, né? Se é um paciente de insuficiência cardíaca, um hepatopata, paciente de diarreia, por aí vai. Pode passar, Guilherme. Essa imagem aqui, ela representa a principal complicação, né, que a gente vai ter na hiponatremia e na hipernatremia, que é a desmielinização osmótica, né, perda da mielina por conta da osmolaridade ser alterada de forma muito rápida, né. Então, quando a gente tem lá o cérebro na concentraçãozinha normal, ele está em osmolaridade, em equilíbrio ali, né, com o sangue. Se eu reduzo a minha osmolaridade sanguínea, o meu cérebro vai ficar hipertônico, né? Ele vai puxar água. Lá a gente estudou lá em química, lá com o Cavalo, né? Ele vai puxar água. Só que ele tem um mecanismo de adaptação. Só que ele é lento, né? Então ele vai liberar aí íons para que ele consiga voltar a ficar em equilíbrio com o sangue, né? Se eu faço uma reposição de sódio, né? Eu aumento a minha osmolaridade
plasmática de forma muito rápida, ele não consegue se equilibrar de volta a tempo, né? E aí isso faz com que tenha perda de mielina, né, nos nossos neurônios e faz edema cerebral também. Pode passar, Guilherme. Tu falou que pode ter aquele nome, mielinólise contínua. Isso, tem esse nome aí também. É a mesma coisa, né? Uhum. Pode passar. Tá. Quais são as principais causas agudas, né? Então, volta. As principais causas agudas, né? Então, o que eu falei, paciente de pós-operatório, paciente que fez uma cirurgia que tem muito lavado, né? Então, ressecção de próstata, ressecção uterina por endoscopia, paciente que bebe muita água, paciente de maratona, né? De muito exercício, paciente que começou a fazer uso agora de tiazídico, as preparações para colonoscopia, algumas drogas, né? O paciente começou a fazer uso recente de desmopressina, também tem que ficar atento para essas causas agudas. Pode passar, Guilherme. Tá, e o tratamento da hiponatremia. A gente vai se basear de novo na volemia do paciente, né? Então, o paciente que está hipovolêmico, eu tenho que restaurar a volemia dele, né? Vou fazer a expansão volêmica e tratar a causa base, né? Então, como a hipovolemia também mata, né? Eu começo a fazer a reposição com soro fisiológico mesmo, né? Essa reposição, por si só, vai suprimir a produção de ADH e já vai repor o sódio da forma como é preciso, né? Nas doenças que são do túbulo mesmo, que são mais crônicas, né, perdedoras de sal, a gente pode também estar fazendo o aumento do aporte dietético de sódio para esses pacientes, né? No paciente euvolêmico, esse aqui até é um pouco polêmico depois, mas existe uma regra, essa que é o que está escrito aqui, né? Nas causas agudas. Nas primeiras 3 horas eu posso repor de 1 a 2 max por litro, né, da minha concentração de sódio do paciente. Aí, nas próximas 24 horas, eu posso fazer meio mac por litro por hora. Mas eu nunca posso passar de 12 max em 24 horas. Então, o que o pessoal faz no geral? Nas 3 primeiras horas eu faço 3 max, nas outras 21 horas, 9 max, né? Aí a solução de escolha sempre vai ser a salina 3%, e que tem uma osmolaridade de mais ou menos 1.000 e pouquinho. E essa solução ela sempre tem que ter uma osmolaridade maior do que a da urina, porque senão você vai acabar perdendo água e sódio lá quando for fazer a filtração e não vai dar certo, né? Se eu tiver uma osmolaridade acima de 300 na minha urina, eu posso começar fazendo furosemida para aumentar a diurese, né, e baixar a osmolaridade, consequentemente, da urina, para daí fazer a reposição, né? E eu sempre vou precisar monitorar a natremia a cada 2 a 4 horas. E os pacientes crônicos, né, como eles geralmente são assintomáticos, eu posso só fazer restrição hídrica e aumentar a diurese, né? Também vai resolver. Aí, tu pulou, Guilherme. Tá, tu tirou o slide da fórmula de Androguet? Não. Tá, passa mais um. Desculpa. Tá. Beleza. Então não vai ter a parte polêmica da aula. É porque, assim, ignora esse slide no momento. Mas, Polly, depois que terminar, eu pego e coloco. Tá. Tento colocar Existe lá a uma tabela. fórmula que é a fórmula de Androguet, que ele estipula quanto a gente consegue repor de sódio a partir de 1 litro de uma solução com uma concentração qualquer, né? Em geral, a gente vai usar a salina 3%, né? Que é o ideal, né? E aí, a partir disso, você usa a concentração da solução, a concentração do paciente e a quantidade de água corporal, né? Tá, mas como o Guilherme tirou, vamos colocar o mais moderno que a gente vê mais nos livros atualmente. Aí depois a doutora fala qual que ela usa, qual que a gente deveria usar. Tá. Aqui a fórmula que eles colocam é o sódio necessário, né, de que a gente vai precisar repor, vai ser igual a água corporal normal, vezes o sódio desejado menos o sódio atual. Então, o sódio desejado menos o atual nada mais é do que a variação que a gente quer fazer, né? Então, se a gente quer fazer, por exemplo, os 3 max lá das primeiras 3 horas, a gente vai colocar 3 ali, né? E a água corporal, ela vai ser baseada no peso e uma taxa que varia para homem e para mulher, né?
para homem vai ser 0,6, para mulher 0,5 nessa fórmula. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma paciente feminina de 40 anos, 75 quilos e está com 120 de sódio, né? Aí eu vou colocar na fórmula ali, o sódio necessário vai ser igual à água corporal dela, né? Então, o peso vezes 0,5, vezes a variação das 3 primeiras horas que eu quero, né? Vezes 3. Isso vai dar uma concentração de 112,5 max, né? Aí, a salina hipertônica, é porque estava no outro slide, que não apareceu aqui. A cada 1.000 ml, a gente tem 513 max de sódio. Aí eu faço uma regra de 3 simples, né, que a gente fez aí no ensino médio inteiro, e eu descubro que nessas 3 primeiras horas eu vou precisar fazer 220 ml dessa solução a 3%, né? E aí, nas próximas horas, né, eu vou fazer os outros 9 max, né? Então, eu faço de novo a fórmula ali, faço a regra de 3 e descubro que deu 660, né? Então, na prescrição eu vou colocar lá 220 ml de salina 3%, correr em 3 horas. Aí, depois eu coloco salina 3%, 660 ml, correr nas próximas 21 horas, né? Em bomba de infusão contínua. Ou tem outras fórmulas que o pessoal coloca também nos livros, que a gente pode fazer 0,5 a 2 ml por quilo por hora dessa salina 3% para corrigir. Mas, em geral, o que eles colocam em resumo também é que a cada 1 ml por quilo de salina 3%, eu vou levar em 1 mEq a concentração de sódio do paciente. Então, voltando ali, por exemplo, se a gente colocar, por exemplo, 75 ml, né, que seria o peso dela, e eu fizer isso para 3 mEq, vai dar 225. Então, ficou muito próximo do que a fórmula fala, né? Pode passar, Guilherme. Sim, tu quer que eu coloque lá no outro? Não, pode deixar. Beleza. A gente não está no Canadá. Eu sei que tem salina 3% pronta no Canadá. Aqui eu nunca vi. Então, a gente vai ter que preparar também, né? Aí, no hospital, a gente tem o quê? A gente tem cloreto de sódio a 10% e a 20%, né? Então, eu tenho que saber o quê? Que 1 grama de sódio tem 17 mEq de sódio, né? A ampola vem 10 ml, 10%, 1 ml de sódio, né? 1 grama vai ser sódio. A 20%, 2 gramas vai ser sódio. Aí, beleza, eu preciso de 1.000 ml de salina 3% e eu só tenho de 20%. Aí eu faço lá as regras de 3, né? Eu sei que em 10 ml tem 2 gramas, eu vou precisar de 30 gramas. Isso dá 15 ampolas, né? E aí eu preciso de 1.000 ml, eu já tenho os 150 das ampolas, eu adiciono água destilada para fazer a solução. Para a galera que foi aluno do cavalo lá, que usa a fórmula da concentração vezes o volume, tá aqui do lado, tá? É igual a da química. A concentração 1 vai ser 0, porque é água destilada, tá? E a concentração 2 vai ser a da salina que tu vai usar. E a concentração 3 vai ser a que a gente quer, né? 3%. Mas você pode preparar a solução que tu quiser, sabe? Dessa forma. Eu nunca vou usar química na minha vida. Pois é. Tá aí, pode passar, Guilherme. E nos pacientes que estão hipervolêmicos, a gente vai depender da etiologia, né? O paciente da insuficiência cardíaca e da cirrose, a gente vai fazer a restrição hídrica, que é a furosemida, né? Para ele liberar volemia, e a gente pode fazer IECA também, né? Para suprimir a aldosterona e parar de reabsorver sódio. Nos pacientes da insuficiência renal, a gente vai fazer restrição hídrica e furosemida, mas muitas vezes vai precisar de diálise também. Pode passar. Aí aqui só para relembrar, tá? Um esqueminha. Primeira coisa, eu vou ver hiponatremia, avaliar a volemia. Se eu tenho uma hipovolemia, eu preciso ver a concentração urinária de sódio. Tem muito sódio nessa minha urina, o problema vai estar no rim, que não vai estar conseguindo reter isso, né? Então eu tenho que avaliar se tem uso de diurético, se tem deficiência de mineralocorticoide, alguma nefrite, se é uma diurese osmótica. Se eu tenho pouco sódio, significa que o meu rim está funcionando bacaninha, né? Então eu estou perdendo em outro lugar, tem que ver vômito, diarreia, terceiro espaço. Se eu tenho hipervolemia, a minha água corporal vai estar aumentada, né? Então eu tenho que ver também, de novo, a concentração de sódio na urina, né? Se eu tenho bastante, eu tenho que pensar em insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica. Se eu tenho pouco, eu penso na IC, eu penso na cirrose, e por aí vai. Se tá com a volemia normal, eu penso numa secreção inapropriada do ADH, né? Medicações,
alteração de glicocorticoide e por aí vai. Passa, Guilherme. Alguém tem alguma dúvida de hiponatremia? Eu não entendi aquela pseudo hiponatremia. Não sei se é porque... Não entendeu o quê, Ana? Aquela parte da pseudo hiponatremia, do sangue e tudo mais. Volta, Guilherme. PC? Pseudo. Pseudo. Pseudo-hiponatremia. Volta lá nesse slide, Guilherme. Sim. Tá aqui? É. Aqui, tem pseudo. Porque, assim, digamos que eu tenho um paciente com cetoacidose diabética. Ele está lá com 130 de sódio. É uma hiponatremia, né? Só que aí a gente vai precisar usar o sódio corrigido, porque vamos colocar que ele está, sei lá, com 600 de glicose, né? A cada 100 pontos acima do 100, eu somo 1,6, né? Então, se ele tem 600, ele tem 500 acima de 100 de glicose, né? Então, isso eu vou multiplicar 1,6 por 5, né? 1,6 vezes 5 deu 8. Então, se ele tinha 130 e eu vou ter que somar 8, significa que, na verdade, o sódio dele é 138. Então, ele não tem uma hiponatremia. Só está mascarado, entendeu? Agora eu entendi. Entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Não? Tá. Bora passar para hipernatremia, então. Tá, hipernatremia é menos comum, né? Vai ser acima de 145 mEq por litro. E, em geral, vai ser hipertonicidade, né? Porque a gente vai ter que multiplicar a concentração de sódio por 2. Se está acima de 145, já deu 290, né? Já vai estar acima da tonicidade normal. E quem tem hipernatremia é quem não bebe água. Então, recém-nascido, lactente, idoso que tem distúrbio de sede, pessoas que estão com rebaixamento de nível de consciência, que estão entubados, que estão acamados e não têm acesso fácil à água, né? Então, esses que vão fazer os distúrbios de hipernatremia. Passa, Guilherme. Tá, aqui de novo a gente vai dividir por via do paciente, né? Então, os pacientes hipervolêmicos. Ah, Poli, mas ele está hipervolêmico, ele tem muita água, eu deveria diluir meu sódio, né? Só porque aqui o paciente está retendo mais sódio do que água. É o menos comum, né? Geralmente vai acontecer por causas iatrogênicas, né? A gente vai ter uma sobrecarga renal de sódio. Vai acontecer isso, né? Então, um excesso de solução salina, reposição inadequada de carbonato de sódio e os distúrbios da aldosterona e a síndrome de Cushing também podem fazer. É menos comum. Pode passar, Guilherme. Tá, e com hipovolemia, né? Que é o que é mais lógico para a nossa cabeça, né? Ele está perdendo mais água do que sódio, então está concentrando esse sangue, né? Então, aqui a gente também vai ter as causas renais e as extra-renais. As causas renais vai ser quando a gente tiver uma diurese acima de 300 de osmolaridade, né? E o principal motivo vai ser por diurese osmótica, né? Então, o principal mecanismo aqui vai ser a glicose na urina, né? Então, vai ser descompensação do diabetes mellitus tipo 2, né? Então, vai ter glicosúria, né? Sobrecarga de glicose. A gente pode ter também pelo aumento de ureia, pela rabdomiólise, o hipercatabolismo, né? Então, o paciente que está muito desnutrido, por algumas drogas também podem fazer. A gente pode ter também por pós-obstrução renal, né? Então, na ira pós-renal. E as doenças túbulo-intersticiais novamente, né? E as causas extra-renais vão ser paciente que está perdendo muita água, né? Então, diarreia, fístula do trato gastrointestinal, sudorese excessiva, grande queimado também vão fazer essa perda excessiva de água. Passa, Guilherme. Tá. Os euvolêmicos, eles mantêm a quantidade de sódio, mas eles diminuem, de certa forma, a quantidade de água no organismo, né? Então, tem 3 mecanismos básicos. Quando o paciente não ingere, né, na hipodipsia ou adipsia, quando ele não secreta ADH, que aí não vai ter aquela reabsorção que o Guilherme explicou, então, no diabetes insípido central, né, porque não está secretando ADH, e quando o túbulo não responde à secreção de ADH,
que vai ser o diabetes insípidos nefrogênico, né? E aí, o diabetes insípidos nefrogênico, em geral, ele vai ser por alteração estrutural, né? Uma alteração morfológica lá no néfron, né? Então, na insuficiência renal aguda, na renal crônica, nas anemias falciformes, pode fazer também. É muito comum também intoxicação por lítio, né? Pacientes que tratam aí transtorno de bipolaridade, paciente desnutrido também faz esse diabetes insípido nefrogênico. Pode passar, Guilherme. Tá. As manifestações clínicas também vai acontecer de acordo com a velocidade, né? E geralmente vai acontecer sintomatologia só quando o sódio está acima de 160, né? Que vai ser sede, fraqueza, confusão mental, déficit neurológico focal, convulsões, torpor e coma, né? Pode passar, Guilherme. E tem as mesmas complicações lá da hipovolemia, né? Cerebrais. Tratamento. O paciente que está hipovolêmico, a gente sempre tem que restabelecer a hemodinâmica dele, né? Então, eu vou sempre fazer expansão de volume com solução isotônica mesmo, até ele atingir a estabilidade, né? Quando ele atinge a estabilidade, aí eu começo a fazer as soluções hipotônicas, né? Para restabelecer a volemia e ir baixando o sódio, né? Então, a preferência é sempre fazer água, né? De 75 a 100 ml por hora, via oral, ou então sonda, né? Se o paciente estiver inconsciente ou não estiver conseguindo deglutir. Se eu não conseguir fazer água, né? Eu posso fazer uma solução de soro glicosado com soro fisiológico, né? Na proporção de 4:1. Como geralmente são situações crônicas, eu posso fazer isso até em 48 horas. E aqui a gente também vai ter aquela regra de não ultrapassar, não baixar muito rápido, né, a concentração. Então aqui eles colocam que eu posso baixar 1 mEq por litro por hora, mas nunca ultrapassar 10 mEq em 24 horas, né? Nos pacientes que estão hipervolêmicos, né, que a gente viu lá que geralmente vai ser por abuso de solução hipertônica e por aí vai, a gente tem que suspender, né, a solução que a gente está fazendo e também pode precisar de diálise esses pacientes. Passa. Tá. Paciente que está euvolêmico, né, que são a maioria. Paciente que está com hipodipsia, adipsia, eu vou fazer água para ele, né? Por via oral, né? Ou sonda. E aí eu tenho os 2 diabetes insípidos, né? Se no central eu não tenho produção de ADH, eu vou fazer o análogo ADH, que é a desmopressina, né? Só que eu tenho que evitar consumo excessivo de água, porque se eu começar a dar muita água para esse paciente, eu posso fazer uma retenção de água e aí fazer, né, distúrbio de novo, de sódio. E no diabetes insípido nefrogênico, eu posso fazer os tiazídicos com alteração de sódio na dieta, né? Se for induzido por lítio, eu associo a amilorida para fazer o antídoto do lítio, né? Se não me engano. E teria também o uso do Viagra, né? A sildenafila, que reverte parcialmente a poliúria do paciente também. Eu não falei lá, mas esses pacientes, eles urinam muito, né? Então, para isso que tem essa reversão. Tá, e como que calcula a quantidade de líquido que tem que ser administrada nesses pacientes? De novo, vai ser pela quantidade de água corporal, né? Déficit de água. Aí tem essas fórmulas aqui, que é diferente para homem e para mulher. Aí eu coloquei aqui um exemplozinho, né, de um homem de 70 quilos com 160 de sódio, né? Aí eu vi que o déficit de água dele vai ser igual peso, vezes meio, vezes ali o sódio dele, sobre o sódio que eu desejo, né? Eu não posso baixar mais que 10 mEq em 24 horas, né? Então eu posso baixar até no máximo 150. Aí eu coloco na fórmula aqui e deu o déficit de água, né? Aí na pressão sempre considerar também as perdas insensíveis de água, né? Que seria, eles colocam uma média de 1.500 ml. Eu não coloquei aqui no slide, mas essa quantidade de déficit de água que eu vou repor aqui vai depender da solução que eu vou usar para repor. Se eu for usar água ou soro glicosado a 5%, eu posso repor só esse valor aqui. Se eu for usar soluções hipotônicas à base só de NaCl, né? Então, por exemplo, se eu usar soro fisiológico, eu não sei se é fisiológico, porque não é 0,9, mas se eu for usar soro a 0,2%, eu tenho que multiplicar por 1,3,
Se eu for usar o a 0,45%, eu multiplico por 2. Pode passar, Guilherme. Aqui, só para revisar, né, na hipernatremia, eu vou avaliar sempre a volemia. Se o paciente está com hipovolemia, tem que avaliar a questão do sódio urinário. Tem muito sódio, o problema está no rim, né? Então, avaliar diurético, doenças renais, por aí vai. Se tem pouco, a perda não está no rim, né? Então, tem que ver se tem alguma perda por diarreia, por vômito, queimadura e tal. Se ele tiver hipervolêmico, ele está ganhando sódio de algum lugar, né? Então, eu tenho que ver os distúrbios da aldosterona, síndrome de Cush, as causas iatrogênicas, né? Bicarbonato, excesso de soluções hipertônicas, contraste. E os normovolêmicos vai cair basicamente no diabetes insípidos, né? Quando é perda renal. E na extra-renal a gente tem que ver as perdas insensíveis, né? Perda por respiração, por sudorese. E é isso. Passa, Guilherme. Alguém tem alguma dúvida do hipernatremia? A dúvida é como é que decora tanta fórmula. Oi? A dúvida é como é que decora tanta fórmula. Também não sei. É porque aqui nem tá a fórmula de Androguet, que foi o slide que sumiu. Deixa eu colocar Eu vou te aqui. dar um alento, Isabela. Até hoje eu nunca decorei. Toda vez eu consulto essas fórmulas. Já bem na vida. É para isso que existe Google na vida, né? Vou colocar. Mas O agora mais importante é você saber usar as fórmulas, né? Decorar nem tanto, porque decorar a gente tem telefone, tem Google, tem tudo aí, acesso na mão. Mas o mais importante é você saber usar, saber quando que vai usar e interpretar o resultado de cada fórmula. Diga, Poliana, você que ia perguntando sobre Androguet? O Guilherme está colocando, né, a fórmula de Androguet aí. Essa é a mais tradicional, né, doutora? Sim, a fórmula de Androguet é o que nós mais utilizamos assim na prática, na verdade, porque a fórmula nem sempre nós temos ali as soluções, né, prontas, né? A gente não tem o salgadão, né, que é a solução a 3%, nós temos que fazer, e aí nem sempre a gente tem NaCl a 20%. Aqui em Roraima eu nunca vi NaCl a 20%, nem nos hospitais particulares, entendeu? É muito difícil. E aí você vê que às vezes fica complicado fazer um cálculo com uma solução, por exemplo, para eu fazer com sódio a 10%, por exemplo, como a Poliana mostrou naquele exemplo, que com NaCl a 20%, a gente tem que usar 15 ampolas, né? Para dar aquela solução de água destilada 850 ml e 150 ml de sódio a 20%. Se eu for usar o NaCl a 10%, que é o que nós temos comumente, esse volume vai dobrar, né? Vai ser 30 ampolas, e aí às vezes fica um pouco difícil a gente manejar, fazer a diluição. Eu já tive problemas às vezes de montar o salgadão porque eu não tinha um recipiente de 1 litro. Aí eu tenho que transferir, recalcular para 500 ml, toda a concentração de MEC e tudo. Então, a Androguet a gente usa porque com a solução que eu tiver, né? Ou se for fisiológico, ou se for o ringue lactato, ou sei lá, de repente eu vou usar até um soro glicosado, né? Dependendo de qual for a situação. Eu vou lá e sei, não, aquela solução vai variar, se eu fizer 1 litro em 24 horas, vai variar mais do que o esperado. Na verdade, a gente usa porque o Androguet nos dá uma segurança de que quanto que eu vou infundir daquilo, né, vai variar o meu sódio. E aí, por que a gente usa mais o Androguet na prática? Porque, gente, é uma complicação. Se reposição de sódio, se não for em bomba de infusão, nunca sai certo. Tu imagina você montar uma solução de salgadão, deixar lá no bloco E, no bloco F, os acompanhantes lá mexendo, aí aumenta a velocidade de infusão, diminui a velocidade de infusão, então o negócio não funciona, né? Na prática, não vai funcionar. Então,
eu calculo assim, não, se eu fizer 1 litro aqui do salgadão e esse paciente for lá e abrir o soro, vai variar mais do que 12 mEq, eu vou ter uma segurança de que essa solução possa ser infundida mais rápido, mais devagar, e eu não vou ter problemas. Então, por isso que a gente usa mais o Androguê, entendeu? Uhum. A outra fórmula, ela também é utilizada também, assim, se eu tiver, por exemplo, num hospital privado ou que tenha convênio, que eu tenho mais acesso a uma bomba de infusão, e aí todas as reposições de sódio a gente faz em bomba de infusão. Aí eu posso jogar naquela fórmula direto, que já vai me dar o valor total, né, que eu vou infundir em 24 horas, e eu sei que na bomba de infusão eu não vou ter problema com a velocidade de infusão. Então, a gente consegue fazer isso aí, entendeu? Nem sempre, João, na UTI a gente consegue bomba de infusão, né? Porque às vezes bomba de infusão está sendo usado lá para o sedativo, para droga vasoativa, para um monte de coisa. Se for setor público, né, a gente não tem bomba de infusão assim, né? Por exemplo, se for lá no trauma, um paciente com hiponatremia e eu fazer essa reposição, eu não consigo. Então, assim, por isso que a gente acaba usando mais na prática mesmo o Androguê. Mas as duas fórmulas são válidas, tá bom? Depois eles colocaram também, eles aprimoraram um pouco a fórmula do Androguê, colocando, considerando também o potássio, né? Uhum. Mas, assim, o potássio vocês viram aí, vocês explicaram a fisiologia maravilhosamente aí. O potássio pouco interfere na osmolaridade, né? Mas, assim, como tinha muitas críticas em relação à fórmula do Androguê, eles quiseram dar uma melhorada, né, e acrescentaram o potássio, mas eu uso sem considerar o potássio, porque a diferença é muito pouca no cálculo, entendeu? Então, reposição de sódio é sempre uma aventura a gente fazer, né, no setor público. Então, assim, eu sempre calculo com uma margem de erro, né, se o paciente vai fazer bomba de infusão ou não, entendeu? Por isso que eu uso a Androguê, né? Mas, assim, meninas, vocês estão de parabéns, Guilherme, Poliana, vocês explicaram perfeitamente a fisiologia, top mesmo. E eu acho que muito para a gente entender de sódio, você tem que entender de fisiologia e de osmolaridade, né? Que foi isso muito bem que o Guilherme expôs aí no início da aula, que se você pensar em sódio e não pensar como que é o movimento dos líquidos nos compartimentos, como que ele responde à osmolaridade, então fica um pouco complicado entender em sódio. E vocês vão ver que é muito difícil, na prática, a gente ter pessoas que saibam manejar sódio, né? Porque, ao contrário dos outros distúrbios, onde você foca direto no eletrólito, né? O que complica no sódio, que o problema não é o sódio, né, Guilherme? O problema é a água. E aí, se vocês não raciocinarem, né, que o problema é a água, é muito complicado. Às vezes a gente tem paciente de UTI, anasarcado, com uma hiponatremia, que você vê que é uma hiponatremia hipervolêmica dilucional. Aí o pessoal fazendo reposição de sódio puro, entendeu? Né? E aí eu chego assim, eu fico pilhada, né? Quando eu vejo essas coisas, eu fico brava. E a pessoa fazer reposição de sódio puro, eu digo, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos raciocinar um pouco, né? Então, assim, eu vou ofertar mais sódio para um paciente que já está nasarcado. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou piorar a nasarca dele e vou, consequentemente, piorar mais ainda a hiponatremia, né? Então, não se engane, mas eu já vi isso acontecer dentro de UTIs, né? Então, tem que ficar muito atento aí, porque distúrbio de sódio não é para qualquer um, não. Porque dá um nó na cabeça, porque vocês não podem pensar em sódio, vocês têm que pensar em água, né? Então, foi isso bem que o Guilherme frisou, e tem que pensar em água. O problema do sódio não é sódio, é a água, né? Porque o sódio, como o Guilherme falou, o que nós absorvemos, né, o que nós ingerimos, o balanço é neutro no nosso organismo. Então, as causas raríssimas que nós vamos ter de perda de sódio, que é um diabetes insípidos nefrogênico, que até hoje eu só vi um caso na minha vida, o raro do raro do raro acontecer, né?
e as hipernatremias, que são mais iatrogênicas, né, do que uma alteração propriamente dita, tá bom? Então, o resto, gente, tudo é água, tá? Então, vocês têm que pensar na água, certo? Alguém mais tem alguma dúvida sobre sódio? O que é mais interessante também, lembrar sempre, né? Guilherme está pagando psiquiatria. Gente, quadro clássico, não sei se tem aí nas questões de vocês, mas toda prova de residência, se for perguntar do sódio, vai ter idosa, né, com múltiplas comorbidades, hipertensão, diabetes, começa a tomar antidepressivo. Paciente evolui com hiponatremia. Isso é muito clássico, né? Muito, muito clássico mesmo. Então, esses pacientes, e hoje, assim, a maioria dos motivos de consulta que eu atendo no consultório, no ambulatório, é hiponatremia em idoso, ou é desidratação, né, que o idoso não bebe água, ou é porque o idoso está usando lá um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que são os principais, né? Então, é muito comum isso acontecer, tá? Isabela, e para essa nasarca, até que ponto eu posso usar o diurético no paciente IRA e IRC, por causa da oliguria, anúria? Então, o paciente, pensando num paciente de UTI que está nasarcado, né, evoluindo com uma lesão renal aguda, você pode usar diurético? E aí, o que vocês acham? Pode usar diurético? Bora, galera. Bora. Então, no livro Ana fala Carolina, que Isabelle, pode, mas eu nunca vi. Mariana, Sheldon. Como? No livro ele falava que podia, mas eu nunca vi ninguém fazendo. Pode repetir a pergunta, professora? A Isabela perguntou num paciente que está anasarcado na UTI, né, evoluindo com uma lesão renal aguda. Se ela pode usar um diurético nesse paciente porque ele está oligúrico ou anúrico, né? Ah, tá. No caso que eu falei, aquele paciente que está com hiponatremia hipervolêmica, né? Que ele está com uma hiponatremia devido à nasarca, né? Uma hiponatremia dilucional. E aí ela está perguntando se esse paciente tiver em lesão renal aguda ou doença renal crônica. Posso usar? Posso usar. Né? Na verdade, faz parte até do tratamento, né? Você fazer o diurético e fazer restrição hídrica, tá? Qual o único momento que eu não posso fazer o diurético nesse paciente com lesão renal aguda? É que esse diurético, né, a condição é que esse diurético não retarde o meu diagnóstico de lesão renal aguda, né? Não falseie, porque o paciente vai estar lá urinando a base do diurético, e aí os médicos tendem a mascarar, né, retardar o diagnóstico de lesão renal aguda, porque o paciente está tendo uma diurese forçada por diurético, tá? Então, o diurético pode ser usado sim na lesão renal aguda para manejo de volume. É justamente isso que ele é usado, tá? Para diminuir a nasarca nesses pacientes e, consequentemente, né, você vai normalizar o sódio, porque você vai diminuir. Você, com a furosemida, você perde muito mais água do que você perde de sódio. Então, você vai ter um balanço aí legal. No renal crônico, pode fazer diurético? O renal crônico tem que avaliar se ele tem diurese. Se ele for anúrico, não tem indicação nenhuma, né? Se ele for anúrico, onde é que a furosemida vai atuar aí, né? E se for usar um diurético, tem que ser o diurético de alça, caso esse paciente ainda tenha uma diurese residual, tá? Então, hidroclorotiazida, espirono, todos os outros, amilorida, são diuréticos fracos
Então, a gente não tem, no renal crônico, eles não têm nenhuma ação, assim, é muito fraco o poder diurético deles, né? Então, se o paciente renal crônico tem uma diurese residual, vale a pena, você pode fazer sim, você pode lançar a mão. Mas se ele for anúrico, aí não cabe mais nem, aí só diálise mesmo, para tirar o excesso de líquido desse paciente. Professora, diferente dos diuréticos de alça, os tiazídicos eles jogam fora mais sal do que água, né? Proporcionalmente assim. Isso, por isso que eles são utilizados no tratamento da hipertensão, né? Justamente por isso. Porque eles diminuem, eles perdem, o efeito diurético dele é maior, o efeito diurético é menor, né? Ele perde menos água e perde mais sal. Por isso que a hidrocloro já é a segunda opção de tratamento na hipertensão, né? E não a furosemida. A furosemida, na verdade, a gente vai usar como tratamento antihipertensivo no caso das hipertensões refratárias, né? Que é aquela hipertensão que está em uso de 3 ou mais antihipertensivos, incluindo um diurético, né? Então, a gente reserva o diurético, a furosemida, para as hipertensões refratárias, né? Quando, geralmente, é um paciente tem excesso de volume, né? Um ICC, que acumula muito líquido, e aí a gente vai ter que lançar a mão da furosemida. Mas para tratamento antihipertensivo é hidroclorotiazida. E tanto que a hidroclorotiazida para o tratamento da hipertensão também a gente não usa ela doses diuréticas, né? A gente usa 12,5, é a dose mínima possível da furosemida só para fazer uma natriurese maior, né? Então, assim, quando a gente quer um efeito diurético da hidroclorotiazida, a gente usa na dose de 25 miligramas, tá? Então, quando a gente quer só mesmo auxiliar, né, numa terapia adjuvante no controle da hipertensão, a gente usa 12,5 só para ter mesmo o efeito natriurético. Quem mais? Dúvidas? Tem as questõezinhas também, pessoal. Vamos lá.